Olá, grandes seres humanos de luz, maravilhosos, de paz, harmonia, tranquilidade, sabedoria, evoluindo cada dia mais com confiança, segurança, determinação. Você é solidário? Você valoriza o outro? Já teve ações ou faz ações de solidariedade? Bora lá refletir sobre isso, sobre essa realidade. Como que a gente pode viver a solidariedade com o outro, né? Sou Luiz Renato Tessaro, filósofo, teólogo, parapsicólogo clínico Sistema Grisa, trazendo sempre informações, conhecimentos, as motivações, porque a gente possa estar cada vez melhor, cada vez mais em harmonia, tranquilidade, sabedoria, porque a gente venceu, nós vencemos, eu venci, e nós podemos ajudar o outro a vencer. Então a solidariedade é muito importante, né, no mundo de hoje, onde a gente vê muitas pessoas fechadas, cada um buscando aquela correria, sobrevivência, né? O mundo moderno. Então, as ações de solidariedade, elas precisam manter o ser. Eu lembro que sempre, desde adolescente, eu já trabalhava com a solidariedade. Eu tinha grupo, né, que a gente trabalhava. Trabalhei com criança de rua em Curitiba, trabalhamos na escola correcional Queiroz Filho, né, que chamava escola correcional, mas na verdade era um presídio para crianças, né, trabalhamos lá, íamos sábado lá para fazer visita, para poder acompanhar, conversar, trocar informações deles com as famílias, né? Então, assim, era ação que a gente fazia, né? Eu lembro o Gomes, Fernando, a Thaís, se alguém conhece, que trabalhou com a Pastoral Carcerária, o Padre Jaci, lá quase, né, 40 anos atrás, mais 45 anos atrás. Eu tinha 15 anos, 16. Então, passe para ele esse vídeo. Então, era um trabalho que a gente fazia ajudando, trabalhei, né, solidariedade com uma enchente que teve em Curitiba na LBA, que era a Legião Brasileira de Assistência. Então, sempre tive essas ações depois, né, na vida religiosa, como ordenado, na política, e agora eu faço, né, a solidariedade de forma diferente. Porque eu vejo, né, antigamente eu tratava até muito com pena. Então, a solidariedade, eu preciso ver o outro como o outro, mas não ver com pena e nem super proteger, que é o que acontece muitas vezes, né? Quando a gente vai fazer uma ação solidária e a gente vai com peninha, então você não enxerga aquele ser humano com potencial, você só fica vendo a realidade que ele está vivendo naquele momento. Seja você está na rua, você está passando fome, se ele está lá, né, com alguma limitação física, né, portador de necessidade especial, seja se ele é refugiado, né, quantas ações a gente vê hoje. Então, preciso ver o outro como o outro, que ele tem uma vida, que ele é único, que ele também tem uma história por trás, tem um texto e contexto que acabou levando ele a estar naquela realidade. Então, a ação solidária, ela é importante, mas eu preciso olhar o todo do outro. Ver que ele é único também, que ele tem uma realidade, que ele tem um texto e contexto, como eu também tinha, e buscava, só que no passado eu não enxergava, acabava se protegendo, queria que o outro, né, se enquadrasse naquelas, né, quadradinhos que a gente tinha preconcebido, seja pelo foco religioso, né, seja pelo foco da pena, da sociedade. Então, quando a gente não enxerga-se todo, a gente acaba querendo impor para o outro uma realidade que ele não vai conseguir alcançar. Então, para a ação solidária ser efetiva, para ela ter uma dimensão que ajude realmente a pessoa a crescer, a evoluir, ela precisa ter uma qualidade de interação. Ela precisa, né, sair e colocar no lugar do outro, mas ver qual é o potencial que o outro tem. Quando pega uma pessoa que vive hoje muito trabalho as pessoas fazem, né, atendendo, dando sopão, dando as coisas na rua, fazendo ação solidária com pessoas, né, tá, mas você vai dar sopão até quando? E o que aquela pessoa vive lá por trás? Será que ela está ali realmente porque ela está querendo, ou ela está ali pela programação subconsciente, vai ficar dependente daquele prato de sopa e não vai libertar ele para um caminho? É isso que muitas vezes eu questiono, gente. A ação, ela precisa ter uma motivação, uma incentivação para aquele ser voltar a sentir-se na condição de humano co-criador, que ele continue a achar. Então, uma qualificação, ver a qualificação que ele já tem, né? Por que ele está longe da família, por que ele está ali na rua, por que ele está lá no vício. Não é um problema a cachaça, não é a droga, muitas vezes. Ele está lá
em função de programações de rejeição que o levaram a estar lá na rua, que o levaram a estar se sentindo marginalizado. E aí faz ele ficar preso ali naquela condição. Então, quando a gente enxerga que ele está lá naquela situação porque o subconsciente dele colocou ele, a nossa ação ela vai ter mais qualidade. E buscar, né, elementos, buscar ajuda, parceria, poder público, entidades, para que se faça a mesma próprias religiões, igrejas que vivem fazendo. Aqui a gente tem uma realidade nossa aqui em Barra Mansa, né, na estação, que cada dia é um movimento religioso diferente que dá. Um dia o espírita, um dia o católico, outro dia o evangélico de uma denominação, outro evangélico, mas os que são ali os atendidos são os mesmos. E ninguém faz uma mudança de levar ele para outra realidade. Não adianta só ficar fazendo isso, então ele vai ficar dependente, ele vai ficar viciado naquela condição de marginalizado, né? E um dia ele pode se revoltar, por quê? Porque está tendo muitas vezes uma ação de superproteção e de querer ali mostrar, né, para a sociedade que a gente faz uma ação. Será que a gente está fazendo uma ação libertadora? Será que a gente está ajudando esse ser a usar a mente dele? É isso que é o trabalho nosso da parapsicologia. O Grisa, nosso cientista, falava, quer desenvolver ser humano, pega um espaço e vamos lá levar os dependentes químicos, né, o dependente até de celular hoje, para poder dar uma ação de motivação, ele se sentir útil, ele se sentir valorizado, ele sentir que ela é capaz, ele sentir que ele é competente, que muitas vezes a gente não consegue enxergar isso. Então, uma ação paliativa solidariedade, em certo momento, ela é necessária. Mas o que depois eu vou fazer para aquela pessoa sair e deixar de ser ali o cliente daquela ação? De ele dar a volta por cima, né? Senão a gente vai ficando impotente, frágil, vai ficar décadas ali dando aquela mesminha, né? Cesta básica, mesminha sopão e não liberta o ser. E sendo que ele tem, às vezes, uma capacidade que ele está lá e tem talentos, os talentos que estão guardados. Ele tem uma paranormalidade, tem uma superdotação que ele não enxerga. Porque ele está preso a um lado depressivo, de insegurança, de baixa estima, né, de não valorização, de não estímulo, né? Ele está lá por alguma motivação. Entender esse outro no seu ser, que é o único, que teve uma história de gestação, uma história de gravidez, uma história de parto, uma história de infância, e que muitas vezes ele não está ali porque ele quer, porque ele é safado sem vergonha, porque ele não presta. Não, ele está ali porque ele não conseguiu estar no mercado, ou estava, e por N programações, ele se colocou marginalizado. Então, entender que o movimento da sociedade, ele tem uma dinamicidade, ele tem uma capacidade de muitas vezes excluir pessoas por preconceitos, né? Porque nem todo mundo nasceu para ficar no quadradinho do cara crachá, cara crachá, cara crachá. E às vezes a pessoa não se enquadra naquilo ali, ela não se encaixa e às vezes a gente quer colocar, e aí desse vai a margem, na margem se sente, né, pedido ele vai o quê? Para fuga o que é? A bebida, a droga, né? Ele vai para N situações, para poder compensar aquela situação desarmônica que ele vive. Então, bora lá fazer a diferença, bora fazer ações solidárias. Tem N entidades. Procure na sua cidade, procure o seu país, procure hoje você faz com povos, hoje você faz na acolhida dos exilados, daqueles que estão fazendo movimentação hoje no planeta, né, buscando a sua sobrevivência, os refugiados, às vezes de guerra, refugiados da fome, da seca. Né? Lembrar que o ser humano ele plantou coisas, hoje ele está colhendo. Porque se a gente tem uma demanda de refugiado indo para a Europa, por que está indo lá? O que lá atrás, né, há 500 anos atrás, houve quando a Europa veio invadir as terras no Ocidente, veio invadir as terras na África. Então, deixaram na miséria, só estão lá buscando aquilo que é de direito. Né? Então, entender que há uma movimentação a partir de uma lógica. Nada é por acaso nesse planeta, gente. E o ser humano está aí para evoluir. Esse processo de evolução também passa pela solidariedade. Então, parabéns se você já faz uma ação, manda aí no vídeo. Se você quer fazer, manda, a gente busca orientar. Se você também se sente marginalizado e quer buscar ajuda, tá aí para a gente fazer a terapia e a gente libertar disso. Gostou desse vídeo? Dá ok vendo ele no meu canal do YouTube, compartilha ele, né, com seus contatos. A gratidão àqueles que já estão inscritos no meu canal no YouTube.
Quando vê, abre lá no link, ou vê o vídeo no canal no YouTube, que mais gente vai estar acessando. Se não se inscreveu, se inscreve, né, que ajuda a crescer o meu canal. Estou movimento agora de crescimento novamente, né? No Instagram, aqueles que me seguem, né? Obrigado, compartilhem. Aqueles que me veem no Facebook, visitem o meu site, que já leram o meu e-book. Bora lá para a gente continuar sendo solidários, com harmonia, e ver o outro, como um ser único que ele precisa evoluir. A gente pode motivar. Grande abraço, seres humanos de luz maravilhosos, de bem com a vida, paz, harmonia, tranquilidade, sabedoria.